Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Quase toda garota sonha em ser uma princesa da Disney. Ser como Cinderela que se casa com um príncipe ou Branca de Neve, a mais bela de todas. Minha história é algo parecido, mas contos de fadas geralmente têm um final feliz, certo? A minha, no entanto, bem, vou deixar que você faça seu próprio julgamento. Meu nome é Rona, tenho 17 anos. Vivo com meus pais e minha irmã Celina. Na escola eu era como uma princesa. Eu adorava meus amigos e eles me adoravam. Eu me destaquei em tudo o que fiz na escola. Era a melhor cantora, eu era atlética e praticava todos os esportes. Minha única falha era meu cabelo, que era muito crespo e feio para o meu gosto. Acho que o cabeleireiro chamava de cacheado, mais para confortar pessoas como eu. Mas crespo não é cacheado, não no meu dicionário. Reconheço que parecia atrativo em algumas pessoas, mas o visual mais arrebatador para mim é o cabelo longo e liso. O adorável cabelo liso pode deixar qualquer garota bonita, mesmo se ela não tiver traços bonitos. Oh, como eu invejava algumas garotas na minha escola com seus cabelos longos e sedosos. É claro, minha princesa da Disney favorita era Rapunzel. Nos meus sonhos eu era sempre ela. Na minha opinião, ela era a mais linda princesa do universo Disney. O sofrimento que ela passou para depois receber o que merecia, sem mencionar seu cabelo sedoso e brilhante, o jeito que ele brilhava à luz do sol, que eu não daria para ter um cabelo como aquele. Tentei de tudo para melhorar meu cabelo. Eu lavava com shampoo, mas ele ficava fofo, igual a um pelo de um lulo da Pomerânia. Você já deve ter visto um. Eu usava creme de alisamento, mas então parecia uma estrada pavimentada com melaço derramado por toda parte. Tentei chapinhas, mas elas também não ajudaram. Não ria de mim. É a pura verdade. Todos os dias eu sonhava em ter um cabelo liso. Um dia, vi uma propaganda enquanto conversava com minhas amigas. Mencionei um centro de pesquisa da ciência da beleza e disse que alguns cientistas haviam descoberto um novo produto que não importava a quantidade de frizz ou cachos, transformaria o cabelo em liso e sedoso em poucos minutos. O centro precisava de voluntários para testar o produto na frente de um público. E eu pensei, uau! Meu sonho pode se realizar e ainda vou ficar famosa. Eu me inscrevi imediatamente. Fui escolhida entre 3 outras garotas. Estava um pouco preocupada porque minha experiência havia ensinado que as coisas nunca saem do jeito que nós planejamos, mas eu dizia a mim mesma que era um produto simples. O que poderia dar errado? Pesquisei sobre o cientista que ia conduzir o experimento. Ele era famoso na sua área. Seu nome era Wilfred Janssen. Eu cheguei no estúdio onde o teste seria conduzido. Eles já estavam me esperando. O Sr. Janssen parecia um cientista de desenho animado, com cabelo desgrenhado e um jaleco branco enorme e óculos tipo Harry Potter. Acho que você entendeu. Ele me explicou como o produto funcionava e me garantiu que tudo sairia bem. Claro, certo. Como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. No entanto, seu discurso empolgado me deixou animada. Então veio aquela papelada legal, as isenções de responsabilidades para o caso de efeitos colaterais que pudessem ocorrer devido ao uso do produto de beleza. E eu assinei tudo. Ele viu que eu parecia preocupada e hesitante, então tentou me tranquilizar, dizendo que se tratava de uma rotina típica de ensaios clínicos. Eu continuei preocupada, mas decidi seguir em frente mesmo assim. Eu convidei minhas amigas para assistirem ao experimento. Parecia mais uma grande conferência. Além do Mr. Johnson, havia jornalistas, fotógrafos e outros 2 médicos na sala. O Sr. Johnson explicou sobre o produto ao público. Eu fiquei fora do palco, esperando para ser chamada. Finalmente, eles estavam prontos e fomos chamadas ao palco, onde nos sentamos em suas cadeiras de cabeleireiro. Algumas cientistas misturaram uma variedade de líquidos coloridos em frascos de laboratório em uma mesa próxima do palco. Depois disso, o Sr. Johnson encheu um frasco de spray com a mistura e se aproximou de mim. Ele sussurrou no meu ouvido que meu nome entraria para a história. Então ele borrifou meu cabelo com o elixir mágico que os cientistas prepararam minutos atrás. Eu esperei nervosamente, então, lentamente, meu couro cabeludo sentiu uma sensação de ardor, como se tivesse sido mordido por uma centena de formigas de uma vez, mas eu estava com vergonha de mencionar isso, então a dor diminuiu
E um milagre aconteceu. Meu cabelo se alisou exatamente como o Sr. Johnson prometeu que aconteceria. O público aplaudiu entusiasmado. O poderoso aroma de sucesso na obtenção de dinheiro impregnou a atmosfera da sala. Toquei o meu cabelo e não pude acreditar como estava maravilhoso. Continuei acariciando e acariciando, tão macio, tão sedoso, tão reto e suave. Fiquei super feliz. O Sr. Johnson se aproximou do microfone, segurando o produto na mão, e estava prestes a falar quando o público suspirou. Eles estavam olhando na minha direção. O Sr. Johnson se virou e olhou para mim também. Meu cabelo, de repente, começou a crescer em uma taxa fantástica. Foi ficando cada vez mais longo até eu ficar exatamente como Rapunzel. Eu gritei em estado de choque. O Sr. Johnson correu e pediu ajuda. Meu rosto ficou pálido e eu desmaiei. Quando acordei, estava deitada no palco, em uma cama, com meu próprio cabelo preso debaixo de mim. Eu toquei meu cabelo e sim, ele ainda estava macio, sedoso e liso. Meu desejo parecia ter literalmente se tornado realidade. Eu era de fato a Rapunzel moderna que ganhou vida. É por isso que eu queria compartilhar minha história com você hoje. Cuidado com o que deseja, porque pode acontecer de verdade. Meu nome é Jenny, mas podem chamar-me de rapariga má se quiserem. É assim que as crianças da vizinhança me chamam. Tenho uma longa história para lhe contar. Eu era a mais velha de 5 irmãos. A minha mãe morreu de doença e o meu pai ficou paralisado no acidente de viação. Ele não conseguia andar e precisava usar uma cadeira de rodas. Ver os meus irmãos a sofrer de fome e pobreza era uma visão constante em casa. O meu pai estava deprimido. Os nossos vizinhos ajudaram-nos muito, mas eu estava constantemente preocupada com o que aconteceria se eles parassem. Então decidi tentar encontrar um emprego. Eu sabia que não seria fácil, porque tinha apenas 15 anos. Quem iria querer contratar uma jovem de 15 anos? Embora estivesse apreensiva e sem confiança, decidi encontrar um emprego. Fui a muitos sítios, lojas de roupa, floristas, mercearias. A resposta foi a mesma. Não estamos, de momento, a contratar. Um dia, sentindo-me desanimada, caminhava sem rumo, sem destino em mente, quando, de repente, me vi perto de um hospital. Num impulso, entrei. Vi uma enfermeira, mas ela parecia triste demais para falar. Então olhei em volta e encontrei outra enfermeira que parecia um pouco mais gentil. Ela notou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse-lhe que estava à procura de emprego, qualquer trabalho, que até esfregaria e limparia. Ela sentiu simpatia por mim e disse-me para não me preocupar. Em seguida, ela foi ao escritório do diretor. Eu estava preocupada. Estava metida em sarilhos. Um minuto depois ela chamou-me para falar com o diretor. Ele parecia muito gentil e perguntou-me o nome em voz baixa. Eu disse-lhe que era Ginny. Ele contou-me que Martha, a gentil enfermeira, que estava a ajudar-me, disse-lhe que eu estava à procura de qualquer emprego disponível. Ele disse que tinha um emprego para mim, mas estava preocupado que pudesse ser um problema. Senti uma pontada de medo e perguntei qual era o problema. Ele disse que eu teria que trabalhar no turno da noite. Só isso? Eu senti-me tão aliviada. Concordei imediatamente e ele disse que gostou do meu entusiasmo e que poderia começar no dia seguinte. Eu estava tão feliz. Voltei para casa rapidamente, abracei os meus irmãos e beijei a mão do meu pai. Contei-lhes sobre o meu novo emprego. Meu pai olhou para mim com tristeza e disse que eu era muito jovem para assumir essa responsabilidade. Eu disse que estava tudo bem e que eu poderia lidar com isso. Quando eu ia para o trabalho no hospital todas as noites, havia um gangue de crianças que ficavam sempre a vaguear pela vizinhança. Eu esperava que eles não me incomodassem, mas as minhas esperanças foram em vão. E eles gozavam comigo sempre que passava por eles. Nunca disse isto à minha família. Comecei a trabalhar como empregada da limpeza, mas devido ao meu zelo e inteligência, pude aprender um pouco sobre enfermagem e então fui promovida. Primeiro a auxiliar de enfermagem e depois a enfermeira. Os meus colegas apoiaram-me muito. Tudo estava quase perfeito, exceto pelo gangue do bairro, que estava sempre a incomodar-me e a chamar-me Ginny, a rapariga má. Eu queria que eles simplesmente fossem embora e me deixassem em paz. Então um dia, um milagre aconteceu. Enquanto eu trabalhava no hospital, os valentões da vizinhança entraram com o seu líder em braços. Ele estava gravemente ferido, todo o seu corpo estava coberto de sangue. Eles gritavam por alguém que o ajudasse. Quando me viram, imploraram que eu o salvasse. Trabalhei rapidamente com a equipa. O seu estado era grave. Ele tinha sofrido um terrível acidente de moto. A equipa e eu trabalhamos afincadamente para estabilizar a sua condição e tratá-lo. Depois de estabilizá-lo, fiquei exausta. De repente, senti alguém aproximar-se. Era o gangue do bairro. Eles desculparam-se por me incomodar e pediram-me que os perdoasse. Eles disseram que não sabiam que eu trabalhava num hospital. Sorri
e disse-lhes que estava tudo bem e que os considerava meus irmãos e irmãs. Outra enfermeira foi ter com eles e disse que o seu amigo estava bem. Fiquei tão feliz que o meu problema estava resolvido. E eles chamaram-me para falar com o seu líder. Ele tinha lágrimas nos olhos e disse-me que lamentava e pediu-me que o perdoasse. Ele foi tão sincero que fiquei comovida. Gentilmente pedi-lhe para ficar quieto e descansar um pouco. Quando estava a ir embora, ele chamou-me e agradeceu-me novamente. Depois desse incidente, o diretor chamou-me e elogiou-me por ter salvo a vida do paciente naquele dia. Eu ainda estava muito longe de realizar os meus sonhos, mas tinha uma boa vantagem. O gangue da vizinhança começou a chamar-me Anjo da Misericórdia. Fui amaldiçoada, e isso vai assombrar-me para o resto da minha vida. Tudo começou com uma piada, mas algumas piadas têm consequências graves, e quando isso acontece, a vida torna-se uma batalha difícil. O meu nome é Catherine. Tenho 16 anos e moro com os meus pais e a minha irmã mais nova, Mara. Eu gosto de música, representação e ver filmes de ação. Jogo beisebol e pratico balé. Até ganhei alguns prémios. Eu só tenho um problema. Gosto de gozar com as pessoas. É como um vício. Nunca tive cuidado com o que digo e nem me importa quem doa. As crianças que escolhi eram realmente amorosas e gentis. Mas isso encorajou-me ainda mais. Meus amigos eram exatamente como eu. Na verdade, eu era o líder deles. Nós caminhávamos como se fôssemos os donos da escola. Tínhamos um colega de turma chamado Norman. Ele não era exatamente o que chamaríamos de alguém em boa forma. Ele era o oposto da boa forma. Durante os intervalos das aulas, o meu grupo e eu roubávamos a sua lancheira e atirávamos uns aos outros, mantendo-o longe dele. Vimos-lo correr na tentativa de nos alcançar, mas ele parou no meio do caminho. Peso extra não o ajudou. Ele rapidamente ficou sem fogo. Sempre que ele entrava na sala de aula, nós o surpreendíamos atirando vegetais e frutas velhas e podres nele. Norman tolerou as nossas provocações. Ele não parecia importar-se muito, mas um dia uma piada foi longe demais. Concebemos um plano maligno. Dissemos que haveria um concurso de fotos, e quem fizesse a pose mais engraçada ganhava. Norman era tão crédulo que acreditou em nós. Na verdade, ele pensou um pouco e posou para nós. Fizemos o possível para não desatar as gargalhadas enquanto tirávamos fotos dele. No dia seguinte, quando ele chegou à escola, Norman descobriu que as suas fotos da sessão tinham sido afixadas nas paredes da sala de aula. E as crianças riam, escrevendo comentários por todo lado. Norman ficou mortificado e olhou para os rostos dos seus colegas. Todos se riam e apontavam para ele. Norman começou a chorar, seu nariz começou a sangrar, então desmaiou. Um professor teve que chamar uma ambulância para levá-lo ao hospital. Eu certamente não esperava que isso acontecesse. Sabíamos que Norman ficava às vezes muito cansado e perdia o resto do dia de aulas, mas não sabíamos que ele tinha um problema de saúde. Senti um profundo pesar. A maldição de que falei no início começou quando uma rapariga chamada Naomi se juntou à nossa turma como aluna nova. No seu primeiro dia, o nosso professor trouxe-a e apresentou-a. Ela sentou-se numa mesa da última fila. Percebi que ela olhava sempre para mim de um modo estranho e perguntei-me porquê. Ela olhou-me com desdém. Eu não conseguia entender porquê, afinal, era a primeira vez que a conhecia. Eu evitava, principalmente porque a sua aparência deixava-me desconfortável. E sempre que o meu grupo queria gozar com ela, eu dizia para a deixarem em paz. Eu senti que havia algo estranho com essa rapariga. Um dia, durante a aula de ciências, o professor colocou-nos em pares para fazer uma experiência de laboratório. Eu pretendia perguntar sobre a maneira como ela me olhava, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela tomou a iniciativa e surpreendeu-me ao abordar o assunto. Vais pagar pelo que fizeste ao Norman, disse ela friamente. Olhei para ela e perguntei como conheces o Norman e do que estás a falar. Ela respondeu, não importa como sei, apenas sei. Passei os dias seguintes a pensar nas suas palavras. Depois, Naomi ignorou-me completamente, sem olhares fixos, sem olhares acusadores. Era como se para ela eu não existisse. Eu não entendi. Então, chegou o dia. Tivemos um jogo de basquetebol. Era a decisão do campeonato. Mas eu ainda estava ocupada a pensar nas palavras de Naomi. Durante o jogo eu olho para Naomi e apanhei a olhar para mim, o que me distraiu. Um dos jogadores da outra equipa de repente esbarrou em mim, derrubando-me e fazendo-me cair mal sobre um dos joelhos. A dor que eu sentia. Tive que abandonar o jogo para ser levado ao hospital.